Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu cheguei aqui agora para tratar de direito tributário, para tratar dos principais pontos de direito tributário para o seu concurso. E os principais pontos são muito relevantes, porque cá entre nós, o direito tributário ele está o tempo todo sendo revisto pelos nossos tribunais. O direito tributário está no foco dos tribunais superiores, STF e STJ, e a jurisprudência ela está sendo alterada diuturnamente. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para trazer os pontos principais e os pontos mais importantes de alteração da jurisprudência tributária e muitos de consolidação da jurisprudência tributária nos últimos anos, para que efetivamente você que está me assistindo tenha condições de ir para a sua prova habilitado, habilitada, prontos para o que der e vier, prontos para a aprovação. O objetivo aqui é abordar o maior volume possível de matéria, de conteúdo, como se fosse uma grande revisão para que você possa repassar os tópicos principais. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo. Eu sempre digo que há uma lógica no estudo do direito tributário. Você precisa começar pelos tributos e espécies tributárias, limitações ao poder tributário, obrigação, crédito, então os impostos em espécie. Então, é nesse caminho que eu vou fazer essa revisão. Eu vou primeiro, então, falar sobre o que tem de novo, de importante, que pouca gente está falando acerca do conceito de tributo e espécies tributárias. Bom, nós temos uma discussão muito interessante porque o conceito de tributo está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. No artigo 3º do CTN, você encontra que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Com isso, nós temos o conceito de tributo. E é desse conceito que nós extraímos as 5 espécies tributárias, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Mas a base de tudo é o conceito de tributo, que é a essência, que é o gênero de onde nós vamos extrair as espécies tributárias. Esse gênero tributo passou por um debate muito interessante. Por quê? Prestação pecuniária, compulsória, até aí tudo bem, é obrigatório. Mas quando o código fala que é em moeda ou valor que nela possa se exprimir, durante anos foi objeto de discussão. Por quê? Porque o CTN ele prevê, dentre as causas de extinção do crédito tributário, lá no artigo 156, para ser mais exato no inciso 11, abra seu código, artigo 156, inciso 11 do CTN, lá você vai encontrar que extingue o crédito tributário a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis. E durante anos houve a discussão, né, se caberia ou não a dação em pagamento de bens móveis. O STF, então, julgou uma ADI, que foi a ADI 1917, e na ADI 1917 do Distrito Federal, o STF deixou claro que o rol das causas de extinção é taxativo. Não caberia a dação em pagamento de bens móveis. Mas esse julgado foi muito interessante, porque a lei do Distrito Federal, ela previa o pagamento do tributo por meio do fornecimento de bens à administração pública. Então, o indivíduo, em vez de pagar o tributo, ele forneceria bens. Por exemplo, em vez de, sei lá, vender a quentinha ou pagar o tributo, ele entregava a quentinha como pagamento. Aí, ó, tá aí a quentinha, serve como pagamento. Era essa a lógica da lei do Distrito Federal. O que o STF falou na ADI 1917 foi algo muito claro. Olha só, o Distrito Federal, como ente federado como outro qualquer, precisa contratar bens e serviços por meio do procedimento licitatório. E ao contratar bens e serviços por meio do procedimento licitatório, deve trazer a concorrência. No momento em que aceita que o particular pague seus débitos por meio da dação em pagamento, está violado o preceito da licitação. O preceito da licitação vai ser violado caso isso aconteça, né?
E aí, a ADI 1917, então, deixou claro que não caberia dação em pagamento de bens móveis por violação à licitação. Pois bem, até aí tudo certo, beleza. Só que em 2019, nós tivemos uma alteração de jurisprudência, eu não diria alteração, mas um adicional de jurisprudência muito importante, que foi a ADI 2405. Em outubro de 2019 foi julgada a ADI 2405 e na ADI 2405 o STF julgou uma lei do Rio Grande do Sul. E essa lei previa o pagamento de tributos por meio da utilização de precatórios. Então você poderia utilizar um precatório para pagar um tributo. O STF, então, naquele momento, fez um distinguishing com relação à ADI 1917. Por isso que eu não digo que houve uma alteração de jurisprudência. Pelo contrário, o que houve aqui foi um adendo. No tocante à ADI 1917, está valendo. Não pode haver a dação em pagamento de bens móveis porque é necessário respeito à regra da licitação. A administração pública ela só pode contratar por meio da licitação. Se a administração pública não licitar, ela não pode contratar. Pois bem, até aí está tudo certo, de acordo com o que a gente esperava. Só que o que o STF disse na ADI 2405? Mas não há reserva de lei complementar para tratamento das causas de suspensão e extinção do crédito tributário, podendo cada ente federado criar suas próprias causas de suspensão e extinção do crédito tributário para além daquelas que estão no CTN. De modo que, uma vez respeitada a regra de licitação, o ente federado pode criar outras causas de extinção do crédito, entre elas a dação em pagamento de bens móveis, desde que não viole a licitação. E aí você deve estar se perguntando, mas como isso, né? Como que bem móvel não vai violar a licitação? Simples, obra de arte. Digamos que a administração pública abre um edital, dizendo, olha, você está devendo tributo, você pode pagar uma obra de arte. Serão feitas 3 avaliações, né? Será feito um laudo pericial, etc. E você vai pagar o tributo com obra de arte. A obra de arte não está sujeita à licitação, afinal de contas, não é algo que se está no mercado em competição. Portanto, é muito importante você lembrar desse distinguishing da ADI 2405, que é um adicional. É um adicional à interpretação da ADI 1917, beleza? Então, no tocante à dação em pagamento de bens móveis, ela não é possível porque viola a lei de licitações, desde que se enquadre nos conceitos da ADI 2405, ela passa a ser possível, beleza? Então dá uma olhada nisso, faz uma revisãozinha no texto da ADI 2405, o interior é muito interessante, vale a pena dar uma lida, tá bom? Um outro conceito que a gente precisa avançar para falar é o conceito que envolve a taxa. A taxa é um assunto sempre em discussão nos nossos queridos tribunais superiores, né? É importante lembrar que a taxa é uma espécie de competência comum, ou seja, é uma espécie tributária que todos os entes federados podem tratar. E por ser uma espécie tributária de competência comum, isso faz com que a taxa seja hiperlegislada. E se ela é hiperlegislada, ela vai ter uma quantidade absurda de discussões, uma quantidade absurda de debates, que efetivamente vai gerar muita jurisprudência. Só você levar em consideração que a taxa tem 3 súmulas vinculantes, 19, 29 e 41. Ou seja, tem súmulas vinculantes pra caramba para a taxa. São 5% das súmulas quase. Então assim, quando a gente fala de taxa, a gente tem sempre uma questão de prova em frente do nosso olhar, né? Então assim, o que nós temos de taxa de relevante recentemente falando? De relevante, nós temos o tema 16 da repercussão geral, o tema 16 da repercussão geral que fala da taxa de combate ao incêndio. Essa taxa foi a precursora, essa discussão dessa taxa foi a precursora da declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio de Minas Gerais. Né, o tema 16 julgou uma taxa cobrada pelo município de São Paulo, o município de São Paulo, cobrou uma taxa de incêndio dos seus residentes, o assunto bateu no STF, o STF falou, olha, não cabe ao município cobrar uma taxa de combate ao incêndio, porque o município não combate o incêndio. Quem combate o incêndio não é o município, é o Estado. O município não tem corpo de bombeiros. Se o município não tem corpo de bombeiros, obviamente não pode haver uma taxa de combate ao incêndio municipal. A taxa de combate ao incêndio vai ter que ser uma taxa de combate ao incêndio estadual. Só que o ministro Marco Aurélio, na época da votação, no voto dele, ele falou, olha, inclusive o serviço de combate ao incêndio é um serviço que é indivisível. Vamos questionar aí a existência da taxa para isso. O assunto se desenvolveu. Em 2020, setembro de 2020, foi declarada inconstitucional a taxa de incêndio cobrada em Minas Gerais. E é aí que passa a ser razoável a discussão.
Porque o serviço de combate ao incêndio é um serviço genérico para coletividade, não podendo haver a taxa de combate ao incêndio, porque a taxa só remunera serviço específico e divisível. A taxa só remunera serviço específico e divisível. Beleza? E aí, galera, que tal o problema? Serviço específico e divisível. Combate ao incêndio não é um serviço específico e divisível. Então a taxa de incêndio ela é inconstitucional, tá? Bom, tem TJs que cometem equívocos com relação a isso. Foi o caso do TJ do Rio, que durante muito tempo não aplicou o tema 16 e recentemente tem começado a corrigir essa discrepância jurisprudencial, aplicando o tema porque é inconstitucional a taxa de incêndio, tá? E uma outra discussão de taxa extremamente importante foi a discussão da taxa de fiscalização mineral cobrada por Minas Gerais, Pará e Amapá. Essa taxa foi objeto de debate porque ela variava. Bom, primeiro, né, quem tem atribuição de fiscalizar, porque se a atribuição de fiscalizar a atividade mineral é da União, o Estado não pode cobrar uma taxa, porque ele precisa entregar a contraprestação. A mesma lógica da taxa de incêndio, né? Só que o STF entendeu que não haveria necessidade da fiscalização ficar só na mão da União. A fiscalização sendo feita também pelos estados ajudaria a evitar, olha que loucura, ajudaria a evitar a existência de novos prejuízos ambientais, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, ou seja, a existência de mais um ente fiscalizando, ela permitiria que houvesse uma maior proteção do cidadão. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E aí o que acontece? O STF validou a cobrança das taxas, né? E além disso, havia uma cobrança por tonelada de minério. Por tonelada de minério, né? E essa cobrança por tonelada de minério não seria inconstitucional, disse o STF, porque se a atividade ela é uma atividade altamente rentável, o particular deveria e poderia pagar mais, porque aquilo representaria uma maior capacidade contributiva. Ou seja, é o STF reconhecendo expressamente a aplicação do princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, às taxas. O STF reconhece expressamente a aplicação do princípio da capacidade contributiva às taxas quando ele julga a taxa de fiscalização mineral. Tá? Se você quiser ler, enfim, são as ADIs 4785, 4786 e 4787, tá? 4785, 4786 e 4787. Nesse caso, o STF entendeu, nesses três casos, né? Mas o direito é o mesmo, o STF entendeu que a taxa ela é proporcional à atividade fiscalizatória para prevenir acidentes e essa taxa efetivamente pode variar de acordo com a capacidade contributiva, tá? Porque a atividade mineral é uma atividade altamente rentável e efetivamente altamente prejudicial ao meio ambiente, cabendo uma cobrança até como meio de desestímulo à exploração mineral. Esse foi o entendimento do STF. Taxa extrafiscal é algo que eu realmente nunca tinha visto, mas é o que se tem para hoje. Beleza, galera? Tranquilo? Então, dá uma lida na ADI 4785, 4786, 4787, porque elas são... Vou dar uma lida em uma, que já é o suficiente, né? O direito é o mesmo para as três. Beleza? Bom, falamos de taxa, aí a gente vai avançar mais um pouquinho agora dentro das espécies tributárias para falar de uma discussão que eu particularmente acho muito interessante, que é a discussão das contribuições especiais, mais especificamente as contribuições profissionais. As contribuições especiais estão no artigo 149 da Constituição, né? E efetivamente essas contribuições têm como característica a sua destinação. As contribuições especiais, elas são destinadas, né? Elas são destinadas, elas não são vinculadas, ou seja, basta que haja
um fundamento para a sua criação, né? Um fundamento para a sua criação. E aí, a gente entra numa discussão muito interessante. Por quê? E a anuidade da OAB? A anuidade da OAB seria uma contribuição especial, enquadrada como contribuição profissional? O que você acha? Essa discussão é muito interessante, porque durante anos, houve o entendimento de que a anuidade da OAB não tinha natureza tributária. A anuidade da OAB, ela teria natureza de contribuição sui generis. Sendo que, lá em 2020, maio de 2020, o STF foi julgar a natureza jurídica da anuidade da OAB. E o STF entendeu que não poderia a OAB suspender o advogado por falta de pagamento da anuidade, tendo em vista se tratar de uma cobrança indireta, de uma sanção política, porque a anuidade da OAB teria natureza jurídica tributária. Isso foi lá no recurso extraordinário 647885, 19 de maio de 2020, tá? 647885. Sendo certo que o STF, agora em 2023, ao julgar o recurso extraordinário 118.2189, recurso extraordinário 118.2189, entendeu que a OAB não se submete à fiscalização do TCU. Por que a OAB não submete à fiscalização do TCU? Porque a sua anuidade não tem natureza jurídica tributária. Ou seja, tem ou não tem natureza jurídica tributária? O STF entendeu há pouquíssimos anos atrás, 2020, que teria. E em 2023, o STF volta atrás e diz que não tem a anuidade natureza jurídica tributária. Ou seja, a anuidade do STF não tem natureza jurídica tributária de acordo com a nossa querida Suprema Corte. Cuidado, porque são dois posicionamentos diametralmente opostos e profundamente perigosos. Muito cuidado com isso. Beleza? Bom, dito isso, é o último ponto de grande divergência dentro do tributo e espécies tributárias. A gente avança então para falar dos pontos mais relevantes e novos no tocante às limitações constitucionais ao poder de tributar, princípios e imunidades. Não tivemos nenhuma grande alteração jurisprudencial no tocante aos princípios tributários, nenhuma grande alteração jurisprudencial de acordo com os princípios tributários, mas eu sempre recomendo que os princípios sejam objeto de profundo estudo, legalidade, anterioridade, dentro da anterioridade analisar a irretroatividade, são conceitos muito importantes, tá? Mas, no tocante às imunidades tributárias, nós temos alguns tópicos que merecem a nossa atenção, né? O primeiro tópico que merece a nossa atenção é a imunidade recíproca, só para reforçar um conceito importante. A imunidade recíproca, ela está prevista no 150, inciso 6, a linha A da Constituição, e ela impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados. É graças à imunidade recíproca que não incidem impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados, tá? Então, muito cuidado com isso. A imunidade recíproca, ela tem como objetivo a proteção do pacto federativo. E dois tópicos que eu queria falar aqui com vocês, um deles é o seguinte: se o imóvel é de propriedade do ente federado, da União, do Estado, Federal, município, e ele é cedido ao particular, a imunidade ela não se aplica se o particular explorar a atividade econômica. Se o particular explorar a atividade econômica, não tem imunidade tributária. Por quê? Porque se o particular explorar a atividade econômica, ele não pode ter a imunidade.
Caso contrário, ele terá um benefício que o concorrente não tem, ferindo a livre concorrência. Isso teria, então, um impacto na livre concorrência. E esse impacto na livre concorrência, que efetivamente deve ser rechaçado pelo judiciário. E foi o que o STF fez. Tá? Então, não se aplica a súmula vinculante 52 se o imóvel for de propriedade do ente federado cedido ao particular que explora a atividade econômica. Por outro lado, se o particular não explorar a atividade econômica, se ele estiver prestando um serviço que seja essencial, obviamente, a imunidade se aplica, a imunidade se mantém. E foi o entendimento adotado no julgamento do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? A concessionária alegava, mas eu não tenho que pagar IPTU da pista. A pista é de interesse público, eu não estou concorrendo com ninguém. A pista é de interesse público e é a maior parte do meu aeroporto. Você quer dizer que eu estou explorando comercialmente a área das lojas? Beleza, eu até aceito que você fale isso. Agora, a pista não. A pista é de interesse público, então tem que ser imune. E o STF assim entendeu. Então, muito cuidado. O imóvel de propriedade do ente federado cedido ao particular permanece imune se for utilizado para finalidade de interesse público. Se for utilizado para finalidade de interesse público, permanece imune. Se for utilizado para finalidade de interesse privado, para angariar dinheiro, aí obviamente não haverá a aplicação da imunidade tributária. Nesse caso, obviamente não haverá a aplicação da imunidade tributária, beleza? Joinha, fácil, não há dúvidas. Legal, legal. Pessoal, dito isso, a gente tem um outro tópico de imunidade recíproca que tem que ser dito. O parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição veda a imunidade recíproca a quem explora atividade econômica. Então, pessoa jurídica de direito privado não tem direito à imunidade recíproca. Né? A gente está falando aqui de sociedade de economia mista, não tem direito à imunidade recíproca à empresa pública, porque são pessoas jurídicas de direito privado. A lógica é a mesma, proteger a livre concorrência. Sendo certo que os Correios, um belo dia, foram até o STF e falaram, STF, olha só, eu exerço monopólio, eu sou Correios. Monopólio constitucional, eu presto serviço essencial. Se eu quebrar, não tem mais serviço postal no Brasil. O que o STF fez? O STF foi lá e estendeu a imunidade para os Correios. Disse, oi, tá aqui, ó, querido, eu tenho imunidade. Pois bem, os Correios passaram a ser imunes. E aí diversas empresas públicas da sociedade de economia mista foram ao STF pedir também. Diversas empresas públicas da economia mista foram até o STF e falaram, olha, eu também tenho, eu também presto serviço essencial, eu também exerço monopólio, etc, etc. E aí o que aconteceu? Bom, surgiu uma outra discussão. E se a empresa pública ou a sociedade de economia mista prestar serviço essencial, mas tiver fim de lucro? Foi o que aconteceu com a Sabesp. A Sabesp, Companhia de Água de São Paulo, ela presta serviço essencial mediante monopólio. Mas ela tem ações na Bolsa. E o seu objetivo é remunerar os acionistas. Ora, bolas, se o seu objetivo é remunerar os acionistas, a Sabesp vai ter imunidade? Obviamente que não. Se o objetivo é remunerar os acionistas, a Sabesp não pode ter imunidade. Tema 508 da repercussão geral. Tema 508 da repercussão geral. Esse tema é de extrema importância, senhoras e senhores. É aquela questão da exceção da exceção. Por quê? A imunidade não se estende à empresa pública de economia mista. Exceção: se prestar serviço essencial mediante monopólio. Exceção: se prestar serviço essencial mediante monopólio, mas o objetivo for remunerar o sócio, não vai ter, ou o acionista, não vai ter a imunidade tributária. Belezinha? Fácil? Show de bola? Maravilha. Povo, dando sequência aqui a esse nosso bate-papo, nós temos um outro ponto que precisa ser analisado dentro da imunidade, que é, obviamente, a Emenda Constitucional 116. A Emenda Constitucional 116 introduziu na Constituição, lá no artigo 156, o parágrafo 1º Azão. Parágrafo 1º A maiúsculo. E no parágrafo 1º A maiúsculo você vai encontrar a imunidade do IPTU para os templos religiosos locatários. Exatamente isso. A imunidade do locatário não se estende ao proprietário, nunca se estendeu. Esse entendimento do STF sempre foi consolidadíssimo. Então, o templo religioso,
ele alugava um imóvel e, apesar do tempo ser imune aos impostos sobre patrimônio e renda de serviços, né, 150, inciso 6, a linha B da Constituição, apesar da imunidade, o que acontecia? O templo religioso que era locatário não tinha esse direito. Então o templo ele acabava gastando muito pagando o IPTU, né, porque o imóvel era de propriedade de um terceiro. E esse templo não tinha o imóvel porque não tinha grana, porque era um tempo que acabou de começar, porque é um tempo que não tem condições de comprar nada. Essa era a lógica. Então se não tinha condições de comprar nada, não tinha, obviamente, a propriedade para falar da imunidade tributária. Então o Congresso se reuniu e emendou a Constituição. Só que muito cuidado com essa emenda, porque a emenda constitucional 116 ela é muito específica. E aí que está o ponto que você tem que tomar cuidado, porque ela é muito, mas muito, ela é específica num grau bizarro. Por que ela é específica num grau bizarro? Porque ela deixa muito claro que a imunidade ela se estende somente ao imóvel alugado ao templo religioso e com relação ao IPTU. Essa imunidade não se estende às demais imunidades do 150, inciso 6, alíneas A e C, porque ela faz referência especificamente aos templos religiosos. Essa imunidade não se estende ao ITR, Imposto Territorial Rural, ela se aplica exclusivamente ao IPTU, até porque ela foi introduzida no artigo constitucional que trata do IPTU. E ela não se aplica aos contratos de comodato, porque ela é expressa no tocante à locação. Ela é expressa no tocante à locação. Então, muito cuidado com isso. A imunidade do templo religioso, da emenda constitucional 116, ela é muito restrita. É uma extensão? É, mas é uma extensão restrita àquela condição que está prevista no texto, na redação da emenda. Ok? Então vai lá no parágrafo 1º do artigo 156, grifa, porque isso é questão de prova. É de extrema importância essa interpretação. Beleza, galera? Tranquilo? Não há dúvidas? Show de bola. Pessoal, só para fazer um comentário rápido, a linha C da necessidade de beneficente de assistência social, ela continua sendo complementada pelo 14 do CTN, tá? Nesse momento não há lei complementar regulamentando, a gente aplica o 14 do CTN, eu falo isso porque foi editada a lei complementar 187 para regulamentar a imunidade lá do 195, parágrafo 7º, tá? A lei complementar 187, ela foi editada para complementar lá o 195, parágrafo 7º da Constituição, belezinha? Fácil, show de bola? Bom, galera, é isso. Então nós estamos diante aqui de alterações importantes que efetivamente podem impactar na sua prova. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um corte e no próximo bloco a gente continua já falando das alterações no tocante à responsabilidade tributária e dicas mais específicas. Vamos lá, no próximo bloco a gente continua. Salve, salve, galera. Vamos embora então dar continuidade aqui nessa revisão, que a gente tem um assunto muito importante para falar, na verdade, que envolve responsabilidade tributária. Um só não, dois. Dois pontos que envolvem a responsabilidade tributária eu abordaria como revisão aqui para essa prova, porque efetivamente são dois assuntos muito importantes. A consolidação de jurisprudência no STJ, e toda consolidação de jurisprudência no STJ é cobrável, é caível e vale a pena a gente abordar. Uma delas, né, é o tema 962 dos recursos repetitivos. O tema 962 dos recursos repetitivos é um tema extremamente importante porque trata da responsabilidade tributária, da responsabilidade pessoal em matéria tributária, né, no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica. E esse é um ponto que, na prática, é um dos que mais afligem o empresário brasileiro e mais utilizados pelas procuradorias para que haja busca pelo patrimônio do devedor. Porque muitas vezes a pessoa jurídica ela não tem mais patrimônio, por diversos motivos, enfim. E aí o fisco quer, porque quer de qualquer jeito, buscar o patrimônio dos sócios, né? O que acontece é o seguinte, a discussão do tema 962 dos recursos repetitivos é o seguinte, na época do débito havia um administrador, na época do débito havia uma pessoa
responsável pela administração da sociedade. E na época dele foi praticado o fato tirador do tributo que está em aberto. Esse sócio administrador, ele sai da sociedade, ou um administrador terceiro, que seja, ele sai da empresa. Ele deixa a empresa está organizada, não tem nenhum problema, e depois há uma dissolução irregular da sociedade, ainda que presumida. Quem é o responsável pelo pagamento do tributo? Aquele da época do fato tirador, aquele administrador da época do fato tirador, ou aquele da época em que foi caracterizada a dissolução irregular? Essa é a solução, é a pergunta que o STJ foi instado a se manifestar e a solucionar no tema 962 dos recursos repetitivos, assunto de extrema importância exatamente porque o STJ ele entendeu que o redirecionamento da execução fiscal, quando tiver fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção da dissolução irregular, não pode ser autorizado contra o sócio ou um terceiro não sócio que, embora exercesse os poderes de gerência ao tempo do fato gerador, ele não incorreu nas práticas do excesso de poder, ele não infringiu a lei, ele não infringiu o contrato social, ele se retirou da sociedade irregularmente, ele não deu causa de dissolução irregular, portanto ele não pode ser responsabilizado. Muito cuidado com isso. O administrador da sociedade, ao tempo do fato gerador, não é automaticamente responsabilizado no caso de inadimplemento do tributo. Tem que ficar caracterizado o dolo. Portanto, se o sócio administrador ele sai da sociedade e tempos depois a sociedade é considerada dissolvida irregularmente, o responsável será aquele que estava na gestão no momento em que houve a dissolução irregular. O responsável, repito, será aquele que estava na gestão no momento em que ocorreu a dissolução irregular. Se aquele sócio que estava na sociedade, ele não praticou nenhum ato de infração à lei, contrato social ou estatuto, ele não pode ser responsabilizado pessoalmente. Ele não pode ser responsabilizado pessoalmente. A responsabilidade pessoal, ela pressupõe o dolo, ou pelo menos a presunção de que o dolo ocorreu, conforme a súmula 435 do STJ. Então, atenção, tema 962 recursos repetitivos, tema 962 recursos repetitivos e súmula 435 do STJ são assuntos extremamente importantes. E quando eu falo extremamente, é extremamente mesmo, tá? São extremamente importantes no limite, porque efetivamente são assuntos que podem ser exigidos. Um outro assunto importantíssimo, que pode ser questão de prova, é o informativo 767 do STJ. No informativo 767 do STJ, a discussão envolveu a figura do IPTU. Explico melhor. O artigo 130 do Código Tributário Nacional, artigo 130, ele prevê com todas as letras que na alienação de bens imóveis, o adquirente responde pelos tributos incidentes sobre o bem. Então, na alienação de bens imóveis, o adquirente vai responder pelos tributos que incidem sobre aquele bem imóvel. Então, comprou um imóvel com dívida de IPTU, a dívida segue o bem. Lembrando que só seguirão os bens os tributos próprio terreno, tá? Somente seguem o bem os tributos que sejam classificados como próprio terreno. Se o tributo não for próprio terreno, não vão seguir o bem. Uma taxa de fiscalização da atividade exercida no imóvel, não vai seguir o bem. Agora, se for um tributo próprio terreno, ele vai sim seguir aquele bem. O parágrafo único do artigo 130 diz que a dívida não se transfere, a dívida não deverá ser transferida, tá? Se houver, e aí que está um ponto importante, a arrematação em asta pública. Se o imóvel for arrematado em asta pública, a dívida não segue o bem. Subrogam-se no preço todos os tributos que estejam em aberto. Entretanto, os municípios começaram a levantar que esse dispositivo ele tem como fundamento, ele tem como objetivo principal evitar que o arrematante seja surpreendido por uma carga tributária que ele não havia se programado. E aí, os municípios começaram a defender que, caso o edital da asta pública esteja prevendo, tá, que aquele leilão
ele vai acontecer e o imóvel ele tem débitos, o imóvel está com débitos de IPTU, os débitos se transferem, porque nesse caso não haverá surpresa para o arrematante. E o STJ, no informativo 767, tá, em 2023, ele entendeu que a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre bem imóvel é do arrematante, se houver essa expressa menção no edital de asta pública. Então, se houver a expressa menção no edital de asta pública, a responsabilidade é do arrematante. Lembrem-se disso. É extremamente importante isso. É extremamente importante. Tá? Então, senhoras e senhores, é importante porque é contrário à lei. A lei não diz isso. O CTN é claro. Se você arremata em asta pública, subrogam-se no preço todos aqueles débitos. Mas, infelizmente, a jurisprudência do STJ não anda nesse caminho. Então, atenção, atenção. Se você arremata um bem em asta pública e no edital do leilão consta que há débitos de IPTU, esses débitos serão transferidos para você. Eles não serão subrogados no preço. Beleza? Então, esses dois pontos de responsabilidade tributária são fundamentais e altamente importantes, porque são dois pontos novos, atuais, que merecem atenção. Um outro ponto que eu particularmente reputo de altíssima relevância para qualquer concurso, mas principalmente para essa prova do Ministério Público, é o seguinte, isso é muito importante, tá? Gabriel, para que haja a decretação de uma recuperação judicial, é necessário apresentar as certidões? Isso é uma discussão, gente, que efetivamente foi objeto de muitos debates, tá? Por que isso foi objeto de muitos debates? Porque durante muitos e muitos anos, apesar da previsão do próprio CTN, né, de que haveria necessidade de apresentação da certidão para a recuperação judicial, não havia, nunca houve, tá, uma lei com um parcelamento específico. E aí o que acontece? Foi consolidada uma jurisprudência no STJ, e essa jurisprudência foi no sentido de que efetivamente não caberia a apresentação de certidão para a recuperação judicial. Porque não havia débitos. Como consolidar, como administrar os débitos do contribuinte. Então, para a recuperação judicial, o STJ, os TJs sempre afastaram a exigência da certidão. Sempre. Entretanto, o STJ mudou essa interpretação, passando a aplicar efetivamente o artigo 191-azão do CTN. Essa alteração do STJ é uma alteração histórica, foi em outubro de 2023, então fica muito atento a isso, tá? Foi no RESP 2.082.781, 2.082.781, tá? 20.82.781. Foi em outubro de 2023, quando o STJ disse o seguinte: a Lei 14.112, ela facilitou que o contribuinte possa equacionar os seus débitos. A Lei 14.112, ela trouxe a possibilidade da consolidação dos débitos pelo contribuinte com parcelamento, com redução do tributo, com pagamento com saldo negativo de CSLL imposto de renda, ou seja, é possível para o contribuinte equacionar os seus débitos para obter a certidão de regularidade fiscal, que é o requisito previsto no CTN. E no próprio artigo 57 da Lei 11.101 de 2005. Então, após a possibilidade de equacionamento, com a previsão de um parcelamento especial, não é cabível
tá? A concessão da recuperação judicial com débitos em aberto, tá? Ah, Gabriel, e se o contribuinte não conseguir equacionar? Isso representa a falência da empresa? Não, não representa a falência da empresa. Não representa a falência da empresa. Se houver a ausência de certidão que o contribuinte não conseguiu equacionar, violada a previsão do artigo 57 da Lei 11.101, o que vai acontecer é a suspensão da recuperação judicial e não a falência automática, porque não tem previsão nesse sentido. Então a recuperação judicial ficará suspensa até que sejam apresentadas as certidões de regularização dos tributos. Que pode ser positiva com efeito negativa, não tem nenhum problema. Não precisa ser negativa. Pode ser positiva com efeito negativa. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Tranquilo? Não há dúvidas? Legal? Maravilha. Agora tem mais um detalhe. Esse entendimento, ele não se aplica aos tributos estaduais e municipais, se não houver lei facilitando o parcelamento dos débitos. Se não houver uma lei facilitando que o contribuinte equacione os seus débitos, não poderá haver essa exigência. Ok? Tem que haver lei permitindo que o contribuinte equacione os seus débitos. Se não houver lei trazendo essa possibilidade, efetivamente esquece que não vai ser possível essa exigência de certidão. Porque na esfera federal a 14.112 já previu. Então, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que ter lei da mesma forma, caso contrário, a exigência vai continuar no entendimento anterior do STJ, sendo uma exigência indevida e descabida. Tá bom? Beleza? Atenção nesse ponto, eu acho que é um ponto muito importante, pode ser que caia, pode ser que não, mas é um ponto extremamente relevante para a prova do MP, tá? Bom, e agora eu vou focar aqui nessa reta final da nossa revisão num dos tópicos mais importantes, sem sombra de dúvidas, né, que nós estamos nos deparando atualmente, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela é, sem sombra de dúvidas, um ponto de atenção, um mundo de pontos de atenção que a gente precisa olhar, pelo menos nesse momento. Pode ser que na primeira prova do concurso, após a reforma, nada seja cobrado, mas pode ser sim que haja uma exigência sobre a reforma tributária e a gente tem que estar pronto para isso. Eu separei aqui alguns pontos da Emenda Constitucional 132, que é a emenda da reforma tributária, para que a gente possa falar, que são várias alterações, mas tem alguns pontos específicos que a gente tem que buscar atenção a eles. Dentro da parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos novos princípios sendo criados, tá? O artigo 145 da Constituição recebeu os parágrafos 3º e 4º com a reforma tributária. E no parágrafo 3º foram introduzidos no direito tributário o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. E no parágrafo 4º passou a ser expressa a necessidade de atenuação dos efeitos regressivos do sistema tributário, de redução dos efeitos regressivos do sistema tributário. Então, esses são novos princípios relevantíssimos. A transparência já existia, né, antes da reforma tributária, mas a justiça tributária como princípio expresso, a cooperação como princípio expresso e a defesa do meio ambiente também expresso na Constituição são relevantes para desenhar esse novo modelo do sistema tributário nacional, que é um sistema onde se busca uma transparência, uma simplicidade na arrecadação, o direito à informação ao contribuinte e uma forma do contribuinte ser tributado de acordo efetivamente com a sua renda, para que a tributação sobre o consumo não faça dele alguém que pague mais tributo do que o que é efetivamente devido, tá bom? Então, muito cuidado com isso.
são pontos de atenção e relevância que a gente precisa ficar atentos, tá? Bom, senhoras e senhores, dando sequência aqui a esse nosso querido bate-papo, a gente precisa ficar atento dentro da reforma tributária a mais algumas alterações que são relevantes. Até a reforma, o artigo 149, azão da Constituição, sempre previu a possibilidade de criação da contribuição de iluminação pública pelos municípios e Distrito Federal. Com a reforma tributária, a redação do 149 azão mudou. E passou a prever que a contribuição de iluminação pública não é só para a iluminação pública, é também para o custeio e expansão da iluminação pública e dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Então agora não é taxa de iluminação pública, não é contribuição de iluminação pública. Taxa não é, desde foi declarada inconstitucional. Não é mais contribuição de iluminação pública, é contribuição de iluminação pública em monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Atenção a essa alteração, uma alteração relevante, porque agora a contribuição não é só para iluminar, mas também é para criar um Big Brother e fiscalizar todas as pessoas com o objetivo de promover a segurança. Tá bom? Beleza? Legal? Show de bola. Além disso, lá dentro de imunidade, nós tivemos mais uma ampliação da imunidade dos templos religiosos. Tá? No tocante aos templos religiosos, nós já vimos que houve uma extensão da imunidade na emenda constitucional 116 e agora nós temos mais uma extensão da imunidade. Por quê? O artigo 150, inciso 6, a linha B, ele teve uma alteração de redação. Não é mais imunidade dos templos de qualquer culto, mas das entidades religiosas e templos de qualquer culto. Então, a entidade religiosa, ainda que não tenha templo, ela vai ser imune. Inclusive as organizações assistenciais e beneficentes. E aqui é um ponto de extrema relevância, porque a emenda constitucional 132, ela amplia a imunidade do templo religioso, que é uma norma constitucional de eficácia plena. Não carece de complementação. O que faz com que haja uma distinção entre as organizações assistenciais e beneficentes. Por quê? Se for uma organização assistencial e beneficente que esteja relacionada com o templo religioso, essa entidade não precisa preencher os requisitos do 14 do CTN para ser imune. Mas se ela não for ligada a um templo religioso, ela não está na linha B. A entidade beneficente que não for ligada a um templo religioso, ela está na linha C, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, que carece de complementação. E a complementação está no artigo 14 do CTN, enquanto não houver lei própria. Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui. Porque com essa extensão da imunidade, as entidades beneficentes elas passam a ser imunes, desde que estejam atreladas a um templo religioso, não havendo necessidade de preenchimento dos 3 requisitos do 14 do CTN. É uma entidade beneficente que não está relacionada ao templo religioso, tem que preencher os requisitos do artigo 14 do CTN. Essa é uma distinção que eu, particularmente, se fosse fazer a prova, colocaria, porque é uma novidade e é uma mudança interessantíssima, diga-se de passagem. É uma mudança interessantíssima, tá? Bom, além disso, foi permitida a criação pela União do imposto seletivo, o imposto seletivo que vai incidir sobre os bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Vai ser a lei complementar que vai ter que regulamentar isso, mas de toda sorte ele não vai incidir na exportação, vai incidir uma única vez sobre bens e serviços, não vai integrar a própria base de cálculo, e esse é o mote da reforma tributária. Os tributos não integram a própria base de cálculo, não incidem por dentro, né? Eles passam a incidir por fora. Chama a atenção porque, apesar da criação por lei complementar, a sua alíquota terá que estar prevista em lei ordinária, tá? Então é lei ordinária ou medida provisória, beleza? Na sequência, nós temos alterações no imposto de transmissão causa-morte e doação. O ITCMD, que é um imposto estadual relevante, ele passou a ter também alterações na sua estrutura, tá?
O ITCMD agora passa a ser previsto expressamente que ele é devido no domicílio do de cujos, ou onde tiver domicílio o doador, no tocante a bens móveis. A redação anterior fazia com que houvesse uma interpretação com relação ao direito de família e direito das sucessões, hoje não, né? Onde era domiciliado de cujos, ponto. Ali vai ser devido o ITCMD com relação a bens móveis. E com relação a bens imóveis é o local da situação do bem, isso não foi alterado, tá? Agora, a redação nova do 155, parágrafo 1º, é muito interessante porque ela passa a prever expressamente a aplicação do princípio da progressividade ao ITCMD. O ITCMD passa a ser expressamente progressivo, necessariamente. Tem que ser. Todos os estados terão que adaptar as suas regras para prever a progressividade do ITCMD, tá? Para prever a progressividade do ITCMD. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A Constituição também traz uma nova imunidade para o ITCMD. Está lá no 155, parágrafo 1º, inciso 7. Tá? E é importante lembrar, senhoras e senhores, que esse imposto, o ITCMD, com essa nova imunidade, né, a gente tem aí uma imunidade específica nas doações ou transmissões causa-mortes para entidades sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Tá? Então, aqui você engloba entidade beneficente religiosa, organização assistencial, científica e tal. Agora tem que ser atendido o requisito da lei complementar. Tem que vir lei complementar ainda, mas a imunidade ela já existe. Tá bom? Outro tópico relevante foi o tema 825 da repercussão geral. Tema 825 da repercussão geral, o STF entendeu que não pode ser cobrado o imposto de transmissão causa-morte e doação, caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior, por ausência de previsão na lei complementar, por ausência de regulamentação na lei complementar. Essa foi a previsão do nosso querido STF. Qual o ponto aqui, galera? Ponto importantíssimo, tá? A emenda, não houve a lei complementar, o STF deu prazo de 12 meses para que o Congresso regularizasse a situação, não houve a lei complementar. A reforma tributária, então, regulamentou o assunto, disse, olha, até que haja lei complementar, eu só reformo e resolvo esse negócio. Vai ser cobrado o ITCMD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior na seguinte situação. E vai ser devido lá, a Constituição prevê, ao artigo 16 da Emenda Constitucional 132, já prevê como é que vai ser essa incidência. Então, o tema 825 cai com a reforma tributária, que regulamenta no texto constitucional aquilo que deveria estar em lei complementar. Quem pode o mais, pode o menos, enfim. O Brasil é o país das alterações constitucionais. Beleza, galera? Tranquilo? Show? Outra alteração relevante, IPVA. É o mais alterado do direito tributário. Por quê? Porque o IPVA até a Emenda Constitucional 132, ele só incidia sobre veículos automotores terrestres. Hoje, o IPVA incide sobre embarcações e aeronaves, veículos automotores terrestres e aquáticos. Veículos automotores terrestres e aquáticos. Então, muito cuidado com isso, hein? O IPVA passa a incidir sobre veículos automotores terrestres e aquáticos. Então, atenção aqui. O IPVA, ele sofre alterações com a reforma tributária e agora vai incidir sobre embarcações e aeronaves. Mas ele não vai incidir, e aí são imunidades previstas na Constituição, trazidas pela reforma tributária, sobre aeronaves agrícolas e de operador certificado de transporte aéreo. Não vai incidir sobre embarcações de transporte aquaviário, tá? E não vai incidir sobre embarcações de pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Não vai incidir sobre plataformas que se locomovem por meios próprios e não vai incidir sobre tratores e máquinas agrícolas. Atenção, é o 155, parágrafo 6º, inciso 3 da Constituição. Mas, além disso, o IPVA poderá ser diferenciado em função do tipo, isso já existia, do valor do veículo e do impacto ambiental. Atenção!
Até então, o IPVA não podia ser progressivo com base no valor do veículo. É uma novidade da reforma tributária. Agora o IPVA poderá ser progressivo em razão do valor do veículo, assim como é o IPTU em razão do valor do imóvel. Então, muito cuidado. Muito cuidado. É de extrema importância. O IPVA poderá ser diferenciado em razão do valor do veículo. O IPVA poderá ser progressivo. Poderá ser progressivo. Ok? Alíquota progressiva em razão do valor do veículo. Incidirá sobre embarcações e aeronaves. Tá? Gostaria de lembrar a Vossa Excelência, nós tivemos também uma alteração no tocante ao IPTU. Alteração simples, mas é importante. No tocante ao IPTU, a reforma tributária passa a prever lá no 156, parágrafo 1º, inciso 3, que a sua base de cálculo pode ser atualizada pelo Poder Executivo, tá? Conforme critério da lei municipal. Então, a base de cálculo pode ser atualizada pelo Poder Executivo. A lei municipal passa a prever quais são os critérios e o Poder Executivo passa a definir a atualização da alíquota, né? Da base de cálculo, perdão, não é da alíquota, da base de cálculo do IPTU. Então a base de cálculo poderá ser atualizada. Ah, Gabriel, mas já era assim, não era? Era com base no 97, parágrafo 2º do CTN, uma vez que a atualização não é majoração. A reforma passa a prever expressamente que deve haver critérios definidos em lei. Uma vez que haja os critérios definidos em lei, o Poder Executivo poderá atualizar a base de cálculo do IPTU, tá bom? Além disso, nós sabemos que foram criados o IBS e a CBS. O IBS para substituir o ICMS e o ISS, que vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, mas, muito cuidado, a capacidade tributária será exercida pelo comitê gestor, que vai ser formado nos termos da lei complementar. A CBS, a contribuição sobre bens e serviços, continua sendo de competência da União, então nós não teremos essa algazarra, essa confusão para que haja a sua cobrança. A competência e capacidade serão da União Federal. Então o IBS que vai depender do comitê gestor para que seja feita a sua cobrança, porque a capacidade vai ser do comitê gestor e a competência vai ser compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Esses são os pontos, claro, de forma bastante objetiva, os pontos que eu reputo mais relevantes. Não acho que IBS e CBS possam ser questão de prova especificamente. Primeiro, que depende de muita lei complementar. Segundo, porque a transição começa em 2027 e só vai terminar em 2033. Ou seja, é muita transição, é muito tempo para que haja a sua cobrança. Então eu acho que aqueles pontos que já estão em vigor são mais passíveis de serem cobrados na sua prova. Então, eu queria encerrar por aqui, agradecer a atenção de vocês, espero que eu consiga acertar algumas das questões para que você possa dar esse passo tão importante na tua vida profissional. Eu me coloco à disposição, foi um prazer estar com vocês, um beijo grande, boa sorte na tua prova, vai com tudo que eu tô aqui na torcida.